No episódio de hoje comentaremos sobre o Bitcoin, as principais notícias do mercado. Falaremos também sobre a criptomoeda Cardano e altcoins em geral e para onde eu estou direcionando os meus investimentos nesse momento de instabilidade do mercado cripto. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, é só me encontrar logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Eu me chamo Mário, para quem não me conhece, e é sempre um prazer ter esse momento de troca de mercado com vocês. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho, porque a gente tem pelo menos 2 conteúdos diários com informação relevante sobre o mercado de criptomoedas, e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Indo agora direto para o gráfico do Bitcoin, a gente teve um susto no último dia, no dia de ontem, dessa agulhada que o Bitcoin deu e chegou a próximo de 38.500 dólares. Só que esse suporte dessa linha de tendência foi respeitado e tivemos o nosso fechamento de mercado acima da faixa de 40 mil dólares, e isso foi muito importante para o nosso curto prazo. De maneira geral, a gente pode perceber a tendência do preço caminhando dentro dessas 2 linhas de tendência, dando ideia também de uma possibilidade de fase de acumulação, e isso pode ser até melhor percebido no gráfico semanal que eu já vou botar aqui na nossa tela. Para fins de um cenário positivo, caso o Bitcoin continue mantendo esse movimento de valorização, eu espero que a gente encontre uma resistência próximas das faixas de 44 mil dólares e 500 e 44 mil dólares e 700. Muito por conta dessa linha de resistência aqui no curto prazo, que foi exatamente próximo dessas faixas de valores que o preço muitas das vezes encontrou resistência e recuou, caminhando dentro dessas 2 linhas de tendência, como eu havia dito pouco tempo atrás. Já aqui no gráfico semanal, com um olhar macro, a gente pode perceber que há basicamente 1 ano e 4 meses, ou algo em torno disso, o Bitcoin caminha dentro dessas faixas de preço, apresentando um perfil macro de acumulação, sendo que a gente ainda tem a formação do nosso duplo fundo ascendente mantida aqui no nosso gráfico semanal. Um ponto de atenção que vale ser destacado é que, apesar de, em termos de estrutura, a gente ainda conseguir ter uma leitura bullish, a nuvem de Ichimoku nos traz uma leitura não tão boa, quando a gente tem ainda a manutenção da linha de média móvel rápido passando abaixo da linha de média móvel base, temos a Chico Span, que é a linha atrasada, abaixo do gráfico de velas, e o único ponto que nos mantém ainda otimistas em relação a Ichimoku é o fato do gráfico de velas estar sendo, nesse instante, suportado não só por essa linha de tendência ascendente, mas também pelo fato do gráfico de velas estar se mantendo acima da nuvem de Ichimoku, nuvem essa que é também esverdeada. Se nas linhas gráficas e em termos de ação de preço as coisas andam meio conturbadas, fora dos gráficos as coisas parecem que caminham até que muito bem. Então a gente tem essa notícia aqui do primeiro ETF do Bitcoin na Austrália recebendo luz verde para negociação, no caso, já na próxima semana. E um pouco mais abaixo temos que a data para esse ETF estar pronto para ser negociado é no dia 27 de abril. Isso faz com que investidores em geral tenham 7 dias para se preparar para o lançamento desse novo produto, e espera-se que 1 bilhão de dólares flua para o primeiro ETF de Bitcoin da Austrália quando for listado já na próxima semana. Se isso já não fosse motivo bullish o suficiente, nós temos a startup de criptomoedas Blockchain.com, uma das empresas mais conhecidas dentro do nosso ecossistema, que planeja IPO em 2022. E apesar de ser uma notícia muito positiva, essa é apenas a segunda exchange de criptomoedas a se tornar pública nos Estados Unidos, se puder realizar um IPO antes da Binance US, lembrando que a primeira foi a Coinbase, e a gente sabe o quanto esse movimento foi explosivo para o mercado, principalmente para os mercados tradicionais. E resumindo, a iniciação de uma oferta pública de uma empresa do mercado de criptomoedas
dentro de um dos mercados mais tradicionais do mundo, que é o mercado de ações americano, para mim seria algo que certamente traria bastante olhares de investidores para o mundo cripto. Mudando a fita, falando de Cardano, o Cardano desfrutou de um modesto aumento de preço de mais de 6% nas últimas 24 horas. E isso é uma postagem do dia 19 de abril, feita pelo Sentiment Feed. E os traders estão ansiosos para que o nono ativo classificado em valor de mercado saia. Na realidade, essa tradução aqui não está tão correta, seria para que o ativo faça o seu breakout. O sentimento da multidão em relação ao preço atual do Cardano está nos níveis mais positivos desde meados de novembro. E quando a gente olha aqui essa imagem, a gente consegue ter a visualização do que ele está falando. Essa linha verde aqui, no caso, é o preço do ativo, ou seja, o preço da criptomoeda Cardano, que vem caindo ao longo do tempo, e essa formação de sombra amarelada seria esse indicador que mede o sentimento em relação à positividade do ativo. E a gente pode reparar que os níveis de euforia em relação à criptomoeda Cardano estão muito próximas, só não estão mais altas, mas está comparativamente muito próxima em relação à época em que o preço do Cardano estava em torno de $2. Ou seja, visitando a caixa aqui de euforia quanto ao criptoativo. A grande diferença do período atual para o período anterior em que essa caixa bateu níveis de euforia é, de fato, o preço. Como eu disse, estava $2 ou algo em torno disso, e hoje nós temos o Cardano abaixo de $1. E na minha modesta opinião, esse é só um dos fatores, um dos gráficos e demonstrações do quanto esse ativo tem potencial para o longo prazo. Quando a gente analisa o gráfico do market cap do Cardano e não a ação de preço dele, muita atenção com isso, a gente pode perceber que há um suporte aqui nessa faixa de 30 bilhões de market cap que tem sido respeitado, com exceção apenas desse curto período de 4 semanas em meados de fevereiro e iniciozinho de março. E, finalmente, após muitas semanas de correção, não só do Cardano, mas do mercado cripto como um todo, a gente começa a ter indícios de um possível fundo e possível oportunidade de acumulação. Por isso, a gente sempre acredita e pratica o DCA, já que a gente não tem esse fundo mapeado a nível de dólar. Quando a gente abre aqui rapidamente o gráfico de 4 horas do market cap do Cardano, a gente consegue ter essa melhor visualização desse primeiro fundo que foi formado aqui no curto prazo e possivelmente o segundo fundo que estejamos formando em um nível superior ao anterior, dando a possibilidade de acumulação em DCA nesse momento do mercado. Outro gráfico que a gente tem essa mesma visualização, mas falando do mercado de altcoins em geral, ou seja, eu estou com um gráfico do market cap do mercado de criptomoedas, excluindo o market cap do Bitcoin. E quem me acompanha há mais tempo sabe que em meados do dia 18 e 17 de março a gente fez esse rompimento dessa linha de tendência descendente que vinha apresentando muita resistência para o mercado de altcoins, e após um belíssimo momento de valorização, a gente não conseguiu segurar esse suporte aqui de 1,18 trilhões de mercado, não segurou também na linha de média móvel rápida da Ishimoku, mas encontrou suporte na linha de média móvel base. Estamos falando do curto prazo, e na minha opinião, mesmo com toda a instabilidade de curto prazo que o Bitcoin tem apresentado em seu preço, o mercado de altcoins tem se mantido de certa forma bem e inclusive de forma geral num patamar acima do nosso último suporte. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá?